Boa noite, começando Poder e Política nesta quarta-feira, véspera do feriado, hein? Que beleza, amanhã teremos um feriado. E na sexta eu vou receber aqui, já vou anunciar para aumentar a minha audiência. Estará conosco aqui o Cláudio Rorato, presidente do PMDB na cidade e que está aí numa ele é pré-candidato a prefeito de Foz. Portanto, Cláudio Rorato na sexta, não perca. Sempre às 18 horas ao vivo. Hoje, o meu convidado é o André Guedes Alcoforado. André Guedes, jornalista, amigo nosso, que é o diretor de comunicação da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu. Está acontecendo muita coisa ali na Câmara. E o André sabe de tudo e veio aqui para contar para mim e para você que nos assiste. Boa tarde, André. Tudo bom, Lincoln. Então vai, prazer em estar aqui, Lucas. O prazer é nosso, até porque o nosso trabalho é esse, né? Comunicar sempre, né? É verdade. André, vamos falar um pouquinho rapidinho de você, para quem não conhece, saber o seu perfil. Você está em Foz desde quando? Eu cheguei em Foz em 1998. Tá, Em 98 já cheguei atuando já na antiga Rádio Costa Oeste, né? 18 anos, então. É isso? 18 isso, anos. Por aí já. E você é um comunicador nato, fez televisão também? Rádio, televisão e jornal. E jornal. E você já esteve na comunicação social da prefeitura, agora com o Reni, não foi? Eu iniciei com o Reni, fiquei o primeiro ano de governo do Reni, mas já ainda permanecendo na comunicação. E depois você é do DEM, não é? Sou do Democratas. Filiado ao DEM. Isso, Partido Democrata. É do grupo do Luiz Queiroga. Do Luiz Queiroga, vereador. Muito bem. Exatamente. E você atualmente é o diretor de comunicação da Câmara. Isso, novamente. Você já esteve lá na Câmara, lá atrás? Eu estive no ano de 2004. 2004 foi quando eu iniciei a carreira em comunicação política. Tá. Né? De lá para cá foi só comunicação normal. Ô, André, se eu não estou enganado, foi em 2004 que aconteceu aquele fato envolvendo o Adilson Rabelo, não foi? Sim, nós estávamos Vamos lá. começar o programa falando daquele fato marcante. Porque foi um fato marcante da política local, não é verdade? Sim. Eu conheço de cor e salteado, mas quem está nos assistindo talvez deve ter ouvido falar, mas não sabe como aconteceram os fatos. Foi numa manhã, um determinado dia de manhã, eu ia fazendo minha caminhada e ali passei na porta do... Vou começar para você terminar. Passei na porta do Hotel Bela Itália e vi lá um volume de pessoas entrando e saindo. E uma dessas pessoas que estava entrando e saindo era o Adilson Rabelo, na época presidente da Câmara Municipal. Aí eu fui caminhar. Quando eu voltei, já estava um burburinho. Lucas, tentaram matar o Adilson Rabelo. Aí você continua. Foi isso? Foi. O senhor estava lá dentro da Câmara, né? Agora o senhor prossegue. Naquele dia anterior, à noite, já tinha todo um cuidado, né? Tanto é que eu estava com o Adilson Rabelo na noite anterior aos fatos. Né? Ele pediu para que eu fosse encontrá-lo numa reunião e de lá nós fomos até o Hotel Bourbon, ou Mabu, se eu não me engano, onde tinha uma outra reunião partidária. Nós fomos até no meu carro particular, ele não queria nem ir no carro dele. Então ali naquele trajeto, né, já se havia uma preocupação já com os fatos. Ele já estava sabendo que tinha pessoas já querendo, né, naquele momento, perseguindo ele. Então, isso chamou muita atenção da gente. Né? E no dia seguinte, né, no dia do fato, foi justamente o momento que ele pediu para que eu fosse buscá-lo em casa. Porém, eu não consegui chegar a tempo, no qual foi o outro que foi o motorista da Câmara. Então, ou seja, o carro da Câmara, sim, estava sendo acompanhado de perto. Por isso que ele estava mudando de carro constantemente. Ele queria que eu fosse buscar porque ninguém conhecia o carro naquela época, né? Certo. E aí, nesse momento, eu cheguei atrasado na reunião, que foi no Hotel Bela Itália, e aí começou a acontecer tudo na sequência, foi muito rápido, foi uma ação muito rápida que a gente não conseguiu acompanhar a tempo do deslocamento deles do hotel para a Itaipu Nacional. Isso. Né? Na verdade, quando ele... Posso prosseguir? Pode. Eu não sabia desse fato, para mim é um fato novo. Isso que você acabou de contar, que algumas horas antes dele sofrer o atentado, ele já sabia que poderia acontecer. Ele já estava ciente. Ele estava recebendo ameaça, André? Eu vou dizer para você que estava recebendo ameaça porque a gente não Ele entrava não muito falou em detalhes. Ele não falou não isso. entrava em detalhes, mas a gente percebia nele a preocupação de estar sempre mudando de carro. Com a segurança. Isso, sempre está se deslocando com outros veículos, não com o veículo oficial da Câmara, que foi o que aconteceu naquele Bom, dia. e daí? Você sabe, aconteceu o fato, tem gente que está ali em casa não sabe. Prossiga. Ele recebeu um telefonema, ele estava numa reunião dentro do Hotel Bela Itália,
recebeu um telefonema chamando-o para se dirigir a Itaipu, onde estava o governador de estado, Roberto Requião. Roberto Requião, naquela época, exatamente. Prossiga. Isso. E aí ali Ele saiu pelo do fato hotel. de eu ter chegado atrasado, eu fiquei tirando fotos do evento que estava acontecendo, porque tinha vereadores, e ele se deslocou com o veículo oficial da Câmara, senão ele teria ido comigo no mesmo veículo que eu andei com ele na noite anterior. Podia ter Então, sobrado para você, inclusive. ou não, Ou até não. meio, ou não, né? Porque as pessoas não estavam acompanhando. Ele não recebeu né? um telefonema? Recebeu um telefonema, saiu. Para ir na Itaipu. E foi quando ele falou, você fica aí que eu Quando vou... ele saiu, ali na esquina Casa da Lavoura, já né? estava aguardando ali já. Quando ele entrou no carro, 2 motoqueiros, não foi? Isso, saiu o carro do estacionamento e já pegou Atiraram ele na reta. cabeça dele. Isso. Dali deslocou-se rapidamente para, naquela época, o Monsenhor Guilherme, né, no hospital, e lá já foi atendido. Então lá a gente já começou a receber ligação. Ele, na verdade, o Adilson Rabelo sobreviveu por um milagre da natureza. Porque parece que ele recebeu 1 ou 2 tiros no cérebro, na cabeça. Exatamente. E tiro na cabeça, dificilmente a pessoa escapa. Mas ele ficou... Uma celeuma muito grande, tá aí, né? Ele, coitado, ele vive uma vida vegetal. Vegetativa, exatamente. Em cima de uma cama. Exatamente. A situação do Rabelo, depois daquele momento, daquele episódio lá, ela praticamente apagou-se qualquer andamento sequencial. Deixa eu complementar, então, que eu gosto muito de falar. É que as pessoas falam, Lucas, você não deixa o convidado falar. Mas eu deixo, eu fico perguntando. Você parou já, eu quero falar mais sobre o caso do Adilson Rabelo. Bom, eu vou dar só para complementar. O Adilson Rabelo foi atirado, não morreu, mas hoje vive numa cadeira de rodas, vida vegetal. Ele não tem condições de tomar banho. Bom, enfim, está muito mal. Quem tem uma vida vegetal não está bem. E os atiradores do Adilson Rabelo, 3 criaturinhas aqui da região, desses menininhos que usa bonezinho, olha pra gente mal encarado, foram presos, processados e condenados. Eram 3. 2 que estavam na moto e 1 que participou da trama. Foram levados à presença do júri e lá saíram de lá com cada um com 12 anos, o outro 14, começaram a cumprir a pena. Pode ser, nesse momento que eu estou falando, que eles até estejam presos, mas é possível que não. Hoje em dia, se for primário, cumpre 1/6 da pena, vai para casa. Mas, enfim, eles foram apenados e foram mandados à penitenciária. Entretanto, André, o cabeça, porque esses 3, os assassinos, os sicários, eles foram contratados. A pessoa que os contratou chama-se Sérgio Dávila. O apelido de Sérgio Arroz. Figura muito conhecida aqui. E o Sérgio Arroz também foi denunciado, processado, julgado e condenado. Ele tem hoje uma pena para cumprir de 15 anos. Ele recorreu, ele foi até Brasília, no STJ, num recurso especial. Correu todos os degraus. Ele lá em Brasília ele perdeu. Tanto é que existe um alerta nos computadores da polícia, aonde ele for visto deve ser preso. Tem um mandado de prisão em aberto contra ele. Sérgio Dávila, o Sérgio Arroz, que foi o contratante, segundo a justiça, foi o contratante aqueles meninos. Dos garotos. Você sabe disso, não? Exatamente. E o Sérgio Dávila encontra-se em lugar incerto e não sabido. Desapareceu, escafedeu-se, pum, sumiu. Né? Aqui as pessoas têm facilidade para desaparecer. E o fato do Paraguai, da Argentina... Não, a ponte do Paraguai é logo ali, da Argentina. Né? Enfim, foi isso que aconteceu. Mas vamos continuar a nossa conversa. E depois assumiu o Ney Patrício no lugar, não foi? Exatamente. Vereador Ney Patrício. Exatamente. O senhor continuou lá como na assessoria? Permaneci, até o Ney, até na época, quando entrou, tentou-se, né, alterar ali a diretoria de comunicação, mas até por um pedido da própria família do Rabelo, né, para que a gente pudesse dar continuidade aos fatos, né, aos atos que estavam tendo na Câmara, eu permaneci. E permaneci durante toda a gestão dele. O Ney Patrício terminou o mandato, né? Ele tentou a reeleição, não conseguiu, não foi isso? Sim. Ele é do DEM também? É do Democratas também. Ele é contador, né? Contador. Foi um bom presidente, viu? Eu lembro foi um bom presidente, foi correto. Uma pessoa que prima muito pelos gastos públicos, cuidado. Não deixou nenhum escândalo. Não, de forma nenhuma. E foi uma pessoa bem zelosa. Com e aí a vida continuou.
Sim, exatamente. André, vamos falar um pouco dos dias atuais. Dias agora, vamos começar cronologicamente. Primeiro, o GAECO, dos 15 vereadores, o GAECO entendeu de intimar 10 para ir depor. Né? Normal. O Ministério Público é um órgão auxiliar do Judiciário. Né? O Ministério Público, eles foram lá. O que eles foram fazer lá? Na realidade, eles foram prestar, vamos dizer assim, contribuir com um processo que, porventura, pudesse vir a ocorrer lá na frente. Esse que é o cuidado e essa é a observação que a sociedade tem que ter com relação ao trabalho do Legislativo, o trabalho do Judiciário, o trabalho do Ministério Público. Todas essas pessoas, elas são convidadas a contribuir com algo. Então, o Legislativo, como já diz o ditado, ele é o representante do povo. Sim. Né? Então, os vereadores, quando eles são chamados no GAECO, chamados no Ministério Público, chamados na Justiça, ele não está indo para lá na condição de réu. Não, ele não está indo para lá na condição de pessoa, está sendo, eu estou investigando a sua vida. Ele está indo lá na condição de representante do povo contribuir para alguma investigação em curso. No caso específico que eu estou me referindo, se não estou enganado, tem a ver com aquele processo do Melk. Teria, né? O Melquisedeque de Souza. Isso. Quem se encontra-se encarcerado à disposição da Justiça Federal. Não é isso? Exatamente. Muito bem. Um dos fatos ali até que chamou a atenção da gente, né, é que o juiz chamou lá e falou... promotor. O promotor chamou lá, tem na sua frente aqui, tem um númerozinho, número 10, tem um número 6, número 8. E as pessoas não dizem, isso é valores, é espécie. Não é bem assim. Não. Né? Aquilo ali, na condição que estava ali, né, vamos dizer assim, eram na época, se via que era votos. Porque eram candidatos a deputado estadual. Melk, né? Exatamente, eram candidatos a deputados. Mas os promotores, todo promotor de justiça é desconfiado pela própria natureza. Lógico. Todos nós somos, né? Não, todos não, mas promotor, ele vê a sombra da própria roupa. Bom, enfim, esse é o fato daqueles 10. Isso. Caso Melk. E depois, agora recentemente, receberam os 15 dessa vez, a tropa toda recebeu um gentil convite do promotor da saúde pública, que é o Luiz Marcelo Mafra, convidou-os através de uma notificação para irem lá. E lá foram. Eu vi a turma chegando, eu estava ali por perto, eu falei, mas o que está acontecendo aqui? Algum aniversário? Porque chegava um, chegava outro, estava lá os 15. O que foi aquilo, André? Aquilo ali, para mim, em primeiro lugar, eu chamo assim, que é uma cautela que o Ministério Público tem, porém não precisava expor o Legislativo daquela forma. Até porque, mais uma vez, eles foram convidados, a gente fala notificados, mas porém, na palavra singular, convidados a ajudar a esclarecer. E o assunto era o quê? Lá. O assunto parece-me que era questão de fila na saúde, né? A saúde pública. E que todos os vereadores negam, e com certeza isso não existe. Por quê? O processo do vereador é acompanhar, é natural que o pai que tem um filho que está passando mal nas últimas, ele vai ligar para uma pessoa para poder ajudar. É praxe. É praxe. E ajudar isso é no Brasil todo. Ajudar não significa que vou resolver o seu problema. Eu vou tentar. Fazer um intervalo e vamos fazer um intervalo e voltamos. Este é o André Guedes Alcoforado, diretor de comunicação da Câmara, conversando comigo aqui no Poder e Política de hoje. Vamos para o intervalo. Voltamos. Conversando com o André Guedes, diretor de comunicação da Câmara. A Câmara, nossa Câmara, não sai do noticiário. Vira e mexe está na pauta. Agora, poucos dias, um ilustre vereador se envolveu de novo numa briga de botequim. Mas vamos falar na sequência. André, quais são as novidades da Câmara no momento? Olha, eu vou dizer para você, em termos de comunicação, a Câmara, hoje nós ampliamos muito o nosso acesso à comunicação. Hoje nós tínhamos um acesso à comunicação meio que restrito, apenas alguns veículos de comunicação, algumas pessoas recebiam releases. Hoje não, hoje nós temos uma Câmara mais aberta à sociedade. Nós estamos com 2 canais de televisão, infelizmente fechados, mas nós já estamos tentando fazer com que esse canal possa ser. Porque nós temos liberação para atuar em 2 canais fechados. Um deles é da NET, o outro é da Vivo, né? E a TV aberta ainda é um processo que nós estamos tramitando junto. É aquela que aparecia uma jornalista entrevistando os vereadores, realmente não tenho visto mais. Aquele programa cessou? Cessamos. Nós estamos retornando agora com Câmara Entrevista. Não era aquele canal que tem em Curitiba também?
É, o canal da Assembleia. Nós temos o canal da Assembleia aberto para a Câmara para o período da manhã. Aqui não está funcionando. Nós vamos voltar agora, porque o nosso Por que horário que é das... cessou? Não cessou. É que nós temos o horário das 8 ao meio-dia. Das 8 até as 2 da tarde. Porém, a Câmara, as sessões da Câmara são somente à noite, né? Continue. E você estava me dizendo que está com um sistema dinâmico de informação. Bem dinâmico. Nós ampliamos o sistema de comunicação. Hoje, todas as notícias do site que nós colocamos no site automaticamente já gera mailing para que a imprensa tome conhecimento. Através do Facebook, nós somos a primeira Câmara do Estado do Paraná a transmitir a sessão da Câmara Municipal ao vivo no Facebook. Ao vivo no Facebook. Tem muita audiência? Tem. Nós pulamos de acesso. De 10, 15, nós tínhamos acesso de visualização no YouTube, ao vivo, através do plenário. Você falou Facebook ou YouTube? Não, Facebook, porque a nossa transmissão é pelo YouTube. Só que a gente consegue linkar o YouTube dentro do Facebook e transmitir ao vivo. Na página do Face da Câmara? Da Câmara. E cidade toda recebe para ver, inclusive, os debates. Para ver ao vivo as sessões. As sessões. Está dando uma média de 1.200 a 1.300 acessos. Por sessão. Coisa boa. Por sessão. Nós tínhamos 10, 15 visualizações no plenário online, que é o que nós temos no site da Câmara. Nós temos um link no site da Câmara que liga, né, a Câmara na sessão ao vivo. Agora, depois que a gente jogou no Facebook, nós subimos para 1.200 acessos. O atual presidente hoje é o Fernando Duz. Fernando Duz. Quando é que teremos eleições novamente? Agora em outubro, Outubro, a partir de dia 4 de julho. Não, outubro é eleição para vereadores em todo o Brasil e prefeitos. Isso. E o Duz fica até dia 31 de dezembro. Dezembro, exatamente. Quando será a eleição para decidir uma nova mesa? A nova mesa logo na sequência da posse, né? Antes da posse. Ela é feita no dia 1º de janeiro até as 10 horas da manhã, tem que ser feita. Com os vereadores que serão eleitos. As posses são feitas. Eu, por exemplo, eu sou o único cerimonialista, vamos dizer assim, porque eu também atuo nessa área, que já fiz 3 posses de prefeitos aqui, né? Então, as posses de prefeitos... Quais foram eles? Os 2 do Paulo e o do Reni. Você trabalhou com o Paulo uma temporada, né? Trabalhei na comunicação, fui diretor de cerimonial da comunicação. Você acha que o Paulo tem condições de voltar a se candidatar a prefeito? Pelo cenário político local, seria o candidato nato, né? Seria uma boa figura aí, figurando, forte, né? Forte, permanece ainda com as suas ações, né? Fez boas ações. E ele pode voltar a ser candidato? Eu acredito que não, né? Pelos processos, né? Os processos que as capivaras administrativos, né? A gente não fala dessa forma para não... Capivara, para quem não sabe, vamos descontrair um pouco essa conversa aqui. Capivara é processo, tem bastante. Mas a bagagem dele, eu acho que ele conseguiu dar uma evolução muito boa na cidade. E o sucessor natural dele seria quem? Para mim seria o Chico Brasileiro. Né? Para mim também, curioso. Pensamos a mesma coisa. E eles praticamente tentaram juntos, né? O Chico é muito ligado a ele, é do grupo dele. O Chico está no PSD agora. Até porque nós temos novas pessoas nascendo, né? Politicamente falando, né? Eu cito de vereadores, Gessane da Silva, Luiz Queiroga, são pessoas novas no certame. O Queiroga está no segundo mandato. O Queiroga está no segundo mandato. Gessane no segundo. Tanto é que o Gessane nem veio mais candidato a vereador. Gessane abriu mão da vereança para vir candidato realmente a... Ele é candidato a prefeito? É pré-candidato, neste momento daquele grupo que congrega lá 4 ou 5... São 4 siglas partidárias. O DEM, vamos recapitular. O DEM, o PCdoB, o PP... E o PT, e parte do PT. E parte do PT. Ele tem hoje 4 siglas, que são, nós estamos falando de 8 minutos de televisão. Tá, André, então deve sair lá da Câmara, do Legislativo, um candidato para prefeito, candidato deve sair. Que é o Gessane. O pessoal aposta bastante nele. Partido Progressista. Partido Progressista. Aposta bastante nele. E nós teremos... Eu acho que é novidade, viu, Lívia? É a novidade do processo. Nós temos outras figuras que também estão sendo vinculadas na imprensa, mas o momento político que o Brasil vive, que a cidade também passa, nós estamos navegando uma situação política parecida com a do Brasil. É isso aí. Né? E que esses novos nomes estão surgindo, e estão começando a ganhar. André, o que você tem a dizer sobre essa operação da Polícia Federal que prendeu algumas pessoas importantes da cidade, né? Operação Federal. Sim, a Pecúlio. Fala alguma coisa. Eu vejo um processo de transparência nisso tudo, Lucas. Eu acho que é dessa forma que o cidadão, ontem mesmo eu estava conversando isso no mercado até, com um amigo meu, é a forma que o cidadão começa a olhar para a política com outros olhos. Ela começa a ver a política como mais participativa.
O cidadão que se diz assim, não quero mais saber de política, ele está se omitindo a ele mesmo. Porque o futuro da cidade depende da política. Tanto é que hoje a gente está indo no mercado pagar R$3, R$4 num sabonete, porque a política fez com que isso acontecesse. A inflação subiu e com isso caiu sua credibilidade política. E no plano nacional, o que você tem a dizer sobre a Lava Jato? É outra transparência política. É onde o cidadão começa a entender que ele tem que participar diretamente e participar sempre do processo político. Por isso que eu digo que essa eleição vai ser a mais difícil de todas. Porque o cidadão, ele não vai cobrar do político, mas ele sabe qual é a função do político agora. Será? Eu acredito que Eu sim. escuto isso desde que eu sou gente. Pois é, mas as pessoas eles dormem, né? É comum falar assim, mas foi eleito porque votou nele. E nós temos pessoas aí que há 30, 40 anos. Vou citar alguns figurinhas carimbadas da política nacional. Renan Calheiros. Sim. Está aí há quantos anos? O filho agora eleito governador de Alagoas. Jader Barbalho, há quantos anos, décadas? O filho, ministro do Temer. Exatamente. E vai por aí afora, não é? Exatamente. Sarney, está há quantos anos? Por o filho, Zequinha Sarney, ministro do Temer. E você viu que para ele ser ministro, o Temer teve que ir lá, teve uma conversa com o pai. Mas lógico, beija a mão. Ou seja, beija a hierarquia ainda predominou naquela parte ali ainda, né? Da família. Do Reni Pereira, você é um observador político, um rapaz inteligente, é político também, é filiado, faz política. E a situação do Reni? Eu digo que é bastante delicada. Delicada em vários sentidos. Primeiro, moral. Segundo, administrativo. E terceiro, governamental. Porque a moral linka ao governamental. Sim. Porque muita gente acreditou no Reni para a mudança da cidade, né? E até então o que se viu foram uma sucessão de erros muito grande. O que a gente percebe que não existe secretarias. Você pode perceber desde o começo do mandato, muitos secretários mudaram. Eu não sei nem mais dizer para você quantos secretários mudaram no governo Reni até agora. Entendeu? Mas então, faltou direção. Houve um turnover muito alto. Muito alto, muito alto. E isso faz o quê? Lucas, não adianta, você pode entrar na diretoria de comunicação da Câmara, mas você vai levar no mínimo um ano para se ajustar. André, uma figura política aqui marcante que teve, durante quase 3 décadas, ele teve presente no cenário político local. O Carlos Juliano Budel. Ele foi vereador por 2 mandatos, ficou 8 anos no Legislativo, e dos quais 6, ele foi presidente da Câmara em 3 períodos, né? 6 anos, uma coisa inédita. Lembra-se disso? Sim. E hoje está no cárcere. Como é que você vê isso? Eu digo que o Budel eu falo muito isso, o Budel é um cunha de fossa. Coitado do Budel. Só que coitado, eu falo coitado assim, porque... O Budel conhece muito lei, regimento interno. Sim, mas ficou 6 anos presidindo a casa. Ele trabalha muito em cima de leis e regimento interno. Ele é um cara muito preparado. Ficou 6 anos presidindo a Câmara. Aprendeu. Foi um bom presidente de Câmara. Bom presidente. Eu estava sexta-feira lá no fórum, aqui. Já foi no fórum? Sim. Muito bem. Eu estou lá vendo, vou muito ao fórum atrás de notícia. André, eu sou diferente de alguns jornalistas. Eu não fico em casa buscando notícia por telefone. Vai conversar. Eu vou atrás da notícia. Conversa com as fontes. Eu estou lá no fórum, de repente, olho assim, vi uma cena que realmente me deixou chocado. Eu falo porque aconteceu. O Carlos Juliano Budel, magérrimo, acorrentado pelos pés e as mãos, com moletom, insistindo em cair, puxando, com 2 PMs do lado, caminhando. E ele não perdeu a flama. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Cumprimentando todo mundo, político, né? Sim, permanece cumprimentando as pessoas. Boa tarde, mas acorrentado. Aquilo me deixou assim, me causou um certo constrangimento inicial, porque é como eu falei, nós cansamos de ver o Budel aqui, em palanques, recebendo homenagens, não é? Atuante. Tirando foto com as autoridades que viram. Enfim, é a vida, né? Sim, a gente tem o espelho de casa é o nosso pai, né? A gente sempre fala isso, o espelho de casa tem que ser a nossa família. Então, se a gente quer andar no caminho certo, no trilho certo, a gente tem que olhar para trás e ver os nossos pais. Você é religioso, André? Sim. Você é católico? Sou católico.
sou Eu católico. também sou. Somos católicos e... Você é casado, tem filhos? Tenho 2 filhos. Sua mulher também é jornalista? Não, minha esposa hoje é do lar, né? Hoje permaneceu aí Você mora ali no Vila A? no Aporã. Moro no Aporã fica onde, André? Um pouquinho para baixo da Vila A ali. Lugar bom de morar. Um Tranquilo. lugar gostoso, um ambiente tranquilo, bem Vamos voltar para a familiar. Câmara. o atual presidente agora, já foi dito, é o Fernando Duso. Ele já falou para o senhor que se ele vai concorrer à reeleição, provavelmente. Bem né? provável. E ele já disse que se eleger, disputará novamente a mesa diretora, ou não falou ainda? Eu já vi ele falar o inverso. Que não quer saber mais? Porque quem entra na presidência da Câmara é um desafio. É um desafio. Porque é muita... Tem um lá que está saindo cheio de processo, é o Zé Carlos, né? Já tem uma condenação. Mas você sabe que algumas ele já conseguiu passar, reverter. já conseguiu reverter a favor dele. Eu queria comunicar ao senhor que terminou aqui a conversa. Ótimo. Aqui é muito rápido. O Luizinho ali já me fez um sinal, né, Luizinho? Não tem mais conversa, né? Bom, eu agradeço o senhor por ter vindo. Você, na verdade. Obrigado. Meu amigo. Seja à vontade, quer mais alguma consideração? Eu quero agradecer mesmo a você pelo convite. E como sempre a gente bem diz, né, nós somos apenas o espelho do trabalho legislativo para a sociedade. Então, que vocês acessem o site da Câmara, entrem no site, verifiquem as notícias, conheçam um pouco mais a Câmara, compareçam mais às sessões plenárias da Câmara para ver como é que funciona internamente. Né? E continue acreditando nos políticos. Por que não? Tem que ser, porque nós somos movidos a isso. Eu agradeço a todos, você e a senhora que nos assistiu. Meus agradecimentos, um bom feriado. Sexta-feira eu estou de volta com o Cláudio Rorato. Uma boa noite a você e a você também. Muito obrigado. Obrigado, Lucas. Uma boa noite.